Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a doutora Rebeca Santos, ela que é advogada criminalista e empreendedora. Doutora, muito obrigada pela sua presença, você que veio diretamente de Salvador, verdade? De verdade, agradeço muito o convite. Organizei realmente para estar aqui, porque foi uma alegria muito grande para poder participar do programa. A alegria é nossa receber uma advogada tão jovem que já faz a diferença no mercado brasileiro. Agora, minha primeira pergunta é: você sempre sonhou em ser advogada e mais especificamente nessa área? Por incrível que pareça, não. Apesar do meu amor, da maneira como eu falo do o direito penal foi uma descoberta na faculdade. Eu entrei na faculdade com a ideia do direito internacional, de uma possível diplomacia, de uma carreira internacional. E aí eu encontrei o direito penal. E aí eu comecei a perceber que existiam discussões que deveriam ser feitas e que não eram feitas. Por que que o sistema prisional estava tão cheio de pessoas? Por que que muita gente está presa há tanto tempo? Por que que o acesso à justiça não é, de fato, dado a todos? E como é que você está na faculdade de Direito e não discute esse tipo de assunto? E eu comecei a me interessar, e como todos os alunos começam a se interessar, eu comecei a pesquisar. E aí bateu aquele momento de, tudo bem, eu gosto do assunto, eu entendi, eu preciso discutir, mas eu trabalharia com isso? E aí eu comecei a estagiar, comecei a atuar, fui assistente no Ministério Público, comecei a atuar em várias esferas do direito penal e comecei a ver que realmente era um assunto para a vida. E aí, a partir daí, o direito penal entrou e entrou de forma que eu nunca cogitei. Hoje eu não cogitaria uma outra área, uma outra forma de trabalho, porque eu realmente acredito que o meu trabalho faz a diferença nas minhas escolhas. Sem dúvida. E você gostou tanto que você se tornou professora universitária, tão jovem aí, com 32 anos. Gente, eu tô admirada. A pré-entrevista aqui foi já uma aula, então eu gostaria que você contasse sobre essa sua faceta como professora. Por muitas vezes eu estava em sala de aula e os meus professores, por mais brilhantes que fossem, eles não tinham contato com o sistema prisional, eles não tinham contato com os crimes que mais prendem no Brasil, os crimes de tráfico de drogas, crimes, enfim, até crimes de violência. Eles não tinham esse contato porque majoritariamente atuavam no penal econômico. E aí eu falava, mesmo o aluno que não queira seguir na área penal, ele precisa ter conhecimento, porque ele é parte da sociedade. Quando a gente vê um caso de grande repercussão, um caso midiático, a gente quer ter uma opinião, a gente quer falar um pouco sobre aquilo, mas a gente precisa ter um embasamento para falar, a gente precisa entender as leis para falar sobre isso. Então, trazer o direito penal, tirar da esfera somente da sala de aula e trazer para a área prática, para a questão, para as discussões práticas, para os casos que a gente mais vê e ter uma opinião formada com embasamento, foi o meu objetivo como professora. Eu também escolhi ser professora, quis fazer o mestrado para ser uma melhor professora e acredito que ser professora me faz uma melhor advogada e ser advogada me faz uma melhor professora. Sim, e doutora, você começou atuando na Universidade Federal da Bahia? Comecei como tirocinista, acompanhando alguns professores, que é uma matéria que, na verdade, você deveria fazer um semestre com um professor, mas eu acabei atuando com vários, porque eu vi várias formas de estudar o direito penal, várias formas de aprender o direito penal e de ensinar também. Então, quis passar por esse. E principalmente porque a Universidade Federal é minha casa, então foi aonde eu me fiz jurista, onde eu me fiz advogada, e eu quis voltar e prestar esse serviço também. E atualmente você Eu tá estou onde? vinculada à faculdade particular, Unijorge, lá em Salvador, mas eu continuo dando palestras, aulas específicas, principalmente nessas discussões sobre sistema prisional. Sim. Agora uma análise mais profunda sobre como é atuar como advogada criminalista no Brasil. É sempre um estandarte. Você fala por muitos, você não fala só por você. Quando eu me apresento como advogada criminalista, eu estou representando uma classe, eu estou falando como uma classe, e tudo que eu disser vai ser refletido nessa classe. Porque existem termos pejorativos que são ditos de maneiras amplas sobre os advogados criminalistas, que advogado criminalista se vangloria do crime, vive do sangue, que advogado criminalista é advogado porta de cadeia, advogado de bandido, todos esses termos, eles são carregados no olhar generalista. Todo advogado, a gente discute que todos os comportamentos de outras profissões não são generalizados. Quando você tem uma profissão que você não concorda com a atuação, você procura outro profissional. O advogado costuma ser generalizado. Um advogado que não faz um serviço que você ache aceitável, você generaliza. Você coloca numa posição de todos são. Então eu Uhum. falo por muitos. E eu falo por muitos, inclusive, como mulher negra. Porque como mulher negra, a gente sabe que nossos espaços como mulher são diferentes. O olhar sobre a gente é diferente São limitados. são julgados, extremamente julgados.
Por vezes, eu já passei por situações que, logo no início da minha carreira, que eu chegava na delegacia para atender e a primeira pergunta é se eu era parente do preso. Porque o olhar sobre a minha pessoa não era um olhar de ela é advogada criminalista formada pela Universidade Federal que veio atender uma pessoa. Então, essas discussões vêm comigo todos os meus dias, em todas as coisas que eu faço, em cada palestra que eu dou. Eu represento essas pessoas, então é importante que eu seja uma pessoa vinculada de uma maneira realista. Eu não preciso nem ser, assim, a advocacia criminal é sonho, é incrível, é série de TV americana, mas também que não seja criminalizada a advocacia criminal. Eu tenho Uhum. que lutar todos os dias para evitar que seja criminalizada. Como é essa luta? Como você supera esses desafios diários? Porque essa seria a minha próxima pergunta, mas você já acabou respondendo São e diários. Só de você falar isso, realmente são diários. Então, assim, eu faço parte da comissão de prerrogativas da OAB, então também sei quais são os meus direitos e deveres como advogada. Então, eu não é questão de desrespeito, mas eu sei o que é meu direito como advogada. Eu sei como é o acesso a um cliente, eu sei como é o acesso a uma delegacia, eu sei como está em certos locais, e eu preciso saber pelo regramento da OAB, o regramento da Constituição Federal, que me garantem isso. Então, saber sobre isso me protege de também ser, tudo bem, eu vou aceitar. Não, eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para garantir que os meus direitos e meus deveres sejam respeitados como advogado. Porque eu tenho uma OAB, eu tenho um órgão de classe que me protege, que me resguarda e que me garante essas demandas. um instrumento super importante, né? A gente ter noção dos nossos direitos, né? Sempre. Direitos e deveres. A gente precisa saber quais são os limites, a gente não pode ultrapassar o lugar do outro, mas a gente também não pode deixar que o outro ache que a gente é menor, ou que a gente não sabe, que a gente não conhece, e passe por cima. Porque a gente Por- está guardando um direito maior, que é o do outro, né? Porque assim como o jornalismo, o direito, eu sempre gosto de identificar isso, é o exercício diário do caráter, não é verdade, doutora? Eu imagino que na sua área penal seja mais profunda essa discussão. Ainda mais quando você atua em casos que são de crimes que as pessoas consideram cruéis, violentos, aí você é associado ao crime. Se você defende essa pessoa, provavelmente você tem um caráter igual. Sendo que a minha defesa, o meu trabalho é garantir que o processo seja cumprido. Se existe um processo penal, vamos cumprir o processo penal. Ah, mas essa pessoa deveria morrer na cadeia, a pessoa deveria. Não existe pena de morte no Brasil, não existe prisão perpétua no Brasil. As penas não podem ser cruéis, isso quem garante a gente é a Constituição Federal. A gente tem uma carta magna que a gente tem que defender que fala sobre isso. Então, o que é que eu estou fazendo no meu trabalho? Estou garantindo que isso seja respeitado, que Sim, as pessoas não precisem sofrer fisicamente para cumprir a pena delas e voltar para a sociedade, porque elas não vão voltar para a sociedade melhores se elas passarem por privações, por crueldades todos os dias, torturas, torturas, até inclusive mentais, psicológicas. sim, Essas pessoas que não, quando voltarem à sociedade, porque vão voltar já que não tem prisão perpétua, elas vão voltar como para a sociedade? Vão voltar pior do que foram. Não tem como a gente discutir. A gente quer tratar a pessoa como bicho, a gente não quer tratar como ser humano, e aí depois a gente quer que ela volte humanizada com um argumento de uma ressocialização de uma pessoa que no momento nenhum fez parte da sociedade. e aí a ressocialização é impossível nesse caso, né? Diante de um sistema prisional tão É uma duro. falácia, né? Porque a gente fala de ressocialização como se fosse uma reentrada de alguém que nunca teve participação na sociedade. Uhum. Essas pessoas, muitas, assim, a maioria do sistema prisional são pessoas de baixa escolaridade, a faixa etária específica, 68,68% mais ou menos, são pessoas pretas. Então, assim, são pessoas que tiveram dificuldades ao longo da vida, são pessoas que não puderam formar na educação porque precisavam trabalhar, porque precisavam colaborar financeiramente em casa. E aí você coloca essas pessoas que já estavam sempre à margem da sociedade, que o termo marginal vem disso, à margem da sociedade. E aí, no momento que elas cometem um crime, por menor valor que seja o bem furtado, roubado, enfim, você coloca ela no sistema prisional para ficar ali 2, 3 anos e você acredita que ela vai sair melhor do que ela entrou. Que quando ela roubou, ela só queria o básico, mas aí. Mas quem tá ali sabe por que está ali. Sabe, sabe. Mas sempre a gente fala como se fosse uma escolha, como se tudo fosse uma escolha. Sendo que toda a vida daquela pessoa, por vezes, não foi uma escolha. Uhum. Mas a gente quer que dizer que o crime em si foi uma escolha. É meio ambíguo, é meio contraditório essa argumentação. Sim, e você como advogada criminalista está ali para defender
a lei e o direito da pessoa se defender. E o senso comum, como você acaba de dizer, acaba confundindo isso, né? Confundindo você com o próprio criminoso. O fato criminoso, o tipo penal a que a pessoa está respondendo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu acredito, não tem nada a ver com as minhas concepções pessoais. Eu tenho uma formação familiar, católica, enfim, são minhas, são minhas. Enquanto o meu direito, a minha vontade for minha, se não for previsto em lei, eu não posso cobrar do outro. Eu não posso cobrar do outro que acredite que a vida é o que eu acredito que é vida pela minha criação. Eu não posso cobrar do outro que acredite que casamento ou divórcio ou separação, qualquer coisa, seja da forma como eu acredito, se não é previsto em lei. Nosso Estado é um Estado laico, nosso país tem separação entre religião e Estado em si. Então, Uhum. assim, a minha religião não é maior que a de ninguém. A minha cultura não é maior que a de ninguém, as minhas crenças não são maiores que a de ninguém. Existe uma lei que é isonômica, que é para todo mundo. Todos são iguais perante a lei. Isso é basilar na Constituição Federal. E precisa ser respeitado. E precisa ser Uhum. mantido. Então, o que eu quero é isso. Se existe um processo legal que diz o que é que a pessoa tem que responder, como ela tem que responder, por quanto tempo, por que eu vou querer que a pessoa fique mais tempo, que a pessoa não tenha acesso, por exemplo, a lei de execução penal fala sobre acesso a estudo, a trabalho na unidade prisional como forma de remissão de pena. Uhum. Eu preciso garantir que a pessoa presa possa ter acesso a estudo a trabalho, e estudo e trabalho preferencialmente que sejam úteis externamente. Sim. Porque por mais poético que seja um artesanato, ele vai viver disso quando ele sair, ele vai conseguir se manter, manter a família dele. Enfim, então são discussões que a gente precisa sempre analisar do ponto de vista jurídico. Existe uma lei que eu preciso resguardar, que eu preciso proteger e que eu preciso analisar que ela não pode ser usada só quando me é conveniente. Tem que ser usada para todos. Sem dúvida. Agora, para te conhecer um pouquinho melhor, doutora, você está aqui contando sobre a sua vida prática como advogada. Agora, como que é o seu lado empreendedor, a estrutura do seu escritório, como é que você dá conta de tudo? Eu entendi por muito tempo que eu precisava realmente ter o meu escritório exatamente por isso, porque eu precisava atuar nessa área que eu acreditava. E por vezes, quando eu trabalhava como advogada associada, eu trabalhava vinculada às demandas do escritório. As demandas do escritório normalmente iriam para o penal econômico, iriam para os crimes financeiros, tributários, que eu, inclusive, tenho um maior respeito, tenho especialização na área, mas não era o que eu queria atuar, não era no que eu queria falar. Inclusive, quando eu fui fazer o mestrado em sistema prisional, em falar sobre facções criminosas do sistema prisional, ter o meu próprio escritório também me deu esse olhar sobre o outro de uma maneira muito mais equilibrada, muito menos um olhar superior, um olhar muito mais de deixa eu ouvir as histórias, deixa eu saber sobre quem eu estou falando. Eu vou fazer um Uhum. estudo acadêmico, um mestrado, sobre pessoas que eu não conheço, sobre pessoas que eu não tenho nenhum tipo de contato. Então, assim, atuar e ter o meu escritório fisicamente e conseguir. Eu tenho advogados parceiros que atuam comigo, o escritório é meu, mas eu tenho advogados parceiros, tenho meus estagiários. Então, essa demanda de você conseguir passar e também trazer o estagiário, o aluno, para dentro desse universo, para estudar o direito penal. Porque quando eu estava lá, eu ouvia que só vai ter escritório criminal quem tem indicação, quem tem algum tipo de conhecimento e de alguém. Costas O que quentes, indica, né? O QI, o que QI. indica. Então, assim, eu ouvi muito isso e isso por muito tempo me barrou. Aí hoje eu paro e penso assim, eu sou a pessoa que mostro que eu não precisei de ninguém, que eu não tinha ninguém na área e mesmo assim eu tô aqui com o meu escritório, eu tô com a minha estrutura, eu tô com o meu nome, tanto como professora como advogada, e é meu, sou eu que pago as contas, sou eu que resolvo tudo, gerencio tudo e muito, muito, muito próxima, porque eu sou uma pessoa muito organizada, então, Focada. focada, então eu gosto de saber, gosto de que as coisas passem no meu controle antes de passar por outros. E qual foi o ponto de virada? Houve algum fato na sua trajetória profissional, na sua carreira, que te fez sair daquela, como eu posso dizer, daquela área de conforto, daquela zona de conforto para abrir seu escritório? Eu acho que a gente pode até ter pontos assim, mas na verdade vem um crescimento. Você sente que você precisa fazer aquilo, mas às vezes você posterga, você diz, não é para agora, talvez não seja. E aí você fica deixando aquilo ali para depois, e chega um momento que você diz assim, eu vou deixar até quando? E por vezes, isso é uma coisa que parece muito pequena, mas você estar vinculado ao nome de alguém,
Rebeca, que Rebeca? Rebeca de não sei quemzinho, do advogado tal e tudo mais. Você perde um pouco seu nome, você passa a ser a identidade do outro. Uhum. E aí, quando você começa a ouvir muitas vezes isso, Rebeca de alguém, Vira seu sobrenome, aí né? você fala assim, gente, mas eu não sou. Ninguém sabe quem eu sou, porque eu sou de. Então, tudo que ele é, tudo que aquele advogado é, tudo que meu chefe é, passa a ser o que eu sou e só. E aí eu comecei a questionar, falei assim, eu preciso saber quem eu sou e me colocar dessa forma. Porque se eu sei qual é a área que eu atuo, qual é a área que eu gosto, qual é a área que eu estudo, eu não posso ser alguém de a outra pessoa. Eu preciso saber quem eu sou e me apresentar dessa forma. Aí eu falei assim, aí eu só fui. Foi aquele momento que você fala assim, ou eu vou agora, ou eu não vou, eu vou postergar, eu vou inventar desculpas, eu vou dizer, quando tiver, quando for, quando pensar. E aí a gente deixa tudo pra amanhã e amanhã tá É longe. verdade. E esse voo solo vem desde quando? Já tem 2 anos oficialmente com o escritório sozinha, 100% sozinha. E são 2 anos que foram de aprendizados, não foram fáceis, isso aí não posso negar, mas eu não voltaria, não deixaria, não mudaria nada do que eu fiz, porque foi exatamente com os sustos, com às vezes as dúvidas que realmente hoje eu me sinto segura para dizer, tenho meu escritório, indico meu escritório, tenho confiança no meu trabalho, confiança no trabalho das pessoas com quem eu lido diariamente. E são portas que se abrem, né? Você está aqui no Viver e Empreender falando do seu negócio, não é verdade? Com certeza. E assim, quando você confia em você, outras pessoas passam a confiar. E Sim. às vezes a confiança é literalmente, eu preciso ter esse espaço meu nome, a minha estrutura, e eu preciso responder por mim. Eu não posso contar sempre com, por favor, alguém me ajuda, por favor. Você passa a ser sua pessoa, sua independência, sua cabeça, seu escritório. Você levando seu próprio guarda-chuva. Exatamente. Isso é ideal. Não é fácil, mas vale diariamente muito a pena. Assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz e satisfeita na minha profissão. Tanto que, assim, por vezes me perguntam: você não pensa em fazer concurso? Você não pensa em ir para uma outra área? E eu digo: não, eu sou feliz, eu escolhi a advocacia criminal. Não foi um acidente, não foi uma falta de opção, não foi o que deu para ser. Não, eu escolhi ser advogada criminal e eu escolho ser advogada criminal todos os dias no meu escritório, no meu espaço. Isso é muito lindo, muito lindo. A gente vê aqui os olhos dela brilhando, gente. Olha, de perto aqui é tão emocionante, né? A gente ouvir histórias assim. Agora eu quero ouvir histórias, doutora. Você tem bastante experiência no tribunal do júri e também quero saber algum caso que tenha marcado sua trajetória até aqui. A Tribunal do Júri é uma paixão. Todo mundo que gosta do direito, que assiste, não precisa nem fazer o direito, mas quem assiste séries, filmes americanos, normalmente vê aquele júri, o pessoal de Beca, defesa, Jornalismo você investigativo. gosta daquele universo, e são crimes, como são crimes, muitos deles crimes contra a vida sempre, mas assim, homicídios de grande repercussão, casos que levam para mídia, então eles levam o encantamento. O Tribunal do Júri, ele é muito sobre o encantamento. Mas ele não é um processo feliz. Não é um processo feliz porque alguém morreu, alguém passou por uma situação péssima na sua vida, uma tentativa, alguma coisa ali que não há uma felicidade. Se a gente fala, por exemplo, dos casos hoje que a gente tanto discute sobre os casos de feminicídio, uma mulher que é assassinada em função do seu gênero, em função da sua condição de mulher, ali a gente não está lidando com uma coisa que é feliz. Por mais encantamento que o Tribunal do Júri causa, não é um assunto feliz. Só que, por vezes, a gente estar ali, a gente sente uma felicidade por estar fazendo um trabalho legítimo. Recentemente, eu fiz um tribunal do júri, eu estive no tribunal do júri para fazer um caso de uma tentativa de homicídio. E uma das coisas que eu falei foi justamente isso. A gente nunca está feliz em estar aqui no tribunal do júri porque alguém pagou com a vida, alguém teve um caso contra a vida. Mas naquele momento, nesse caso específico, eu estava feliz por quê? Porque foi uma legítima defesa de um terceiro numa briga de um pai com um filho. Então, o fato dele estar sendo acusado, esse terceiro estar sendo acusado de tentativa de homicídio, para mim é mais feliz do que se eu estivesse fazendo um júri de um pai que acidentalmente matou um filho. Numa briga de porque ele estava sob efeito de álcool, enfim, que é essa discussão que a gente estava vivendo. Sim, O pai estava sob efeito de álcool muito e o filho tentando interromper, né, que ele voltasse para conter. casa. Começaram a brigar fisicamente, chegaram às vias de fato. Esse terceiro, que foi o meu cliente, foi separar e foi acusado de tentativa de homicídio, porque ele segurou tanto o homem que acabou machucando, enfim. E eu falo, o que ele fez me faz feliz de estar aqui no tribunal do júri, porque ele impediu que eu estivesse aqui para defender um pai que matou um filho, que quando estivesse sóbrio ia olhar para aquilo ali e dizer,
como é que você volta? Como é que você retoma? Como é que você apaga isso da sua vida? Ah, mas eu estava sob efeito de álcool, mas foi seu filho. Então, assim, essas situações são as situações que valem a pena, por quê? Porque ali eu estava lidando com um cliente que estava sendo acusado de tentativa de homicídio porque estava fazendo uma coisa boa, Uhum. legitimamente boa para mim, Sim. Então a felicidade aí tá na promoção da justiça, na né? justiça. É que, inclusive, assim, eu me formei com uma frase, você escolheu uma frase, eu me formei com essa frase e eu trago ela comigo frequentemente, que é luta pelo direito. Se encontrar o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Porque às vezes o direito e a justiça se confundem. O que Uhum. parece justo não necessariamente está previsto, mas a gente tem que Na estar lei. sempre protegendo que o melhor seja feito em cada situação. E aí manter o bom senso é tão difícil, né? Nos tempos de hoje, você tem que ser muito equilibrada. É terapia, terapia e análise do outro, assim, você ter uma empatia também vem de um lugar de não só se colocar no lugar do outro, mas deixa eu ver qual a realidade que está tratando. Porque você dizer, eu posso me colocar no lugar do outro, mas você não conhece aquela realidade, você não se adentra naquela realidade, você não sabe até onde aquela realidade de fato é próxima a você, é mais difícil. Então a empatia fica muito na parte da poesia, mas não da realidade. Sim, você sempre vai ser uma estrangeira na vida do outro, né? Sempre, Não tem sempre. O seu jeito. olhar sempre vai ser externo, sempre vai ser um olhar, querendo ou não, de julgador. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu acredito que a gente tem muito do juiz, do julgador, de olhar para o outro e já Sim. criar na nossa cabeça toda a decisão de quem aquela pessoa é, por que que ela fez aquilo, por que que ela é aquilo que ela é, de uma maneira completamente externa e completamente e por vezes muito cruel, por vezes muito superior. Sim, e daí vem a complexidade social, histórica, psicológica, psiquiátrica, são vários fatores, São né? vários, é multidisciplinar. Todas as demandas são multidisciplinares. Uma pessoa é um caleidoscópio. Se você girar um pouquinho, você vai ter uma imagem completamente diferente. Então, assim, pessoas não são planas, não são retas, não são objetivas, pessoas são complexas, são diversos fatores, são influenciadas e influenciáveis. Então, assim, a gente tem que analisar sempre pensando que por mais tempo que a gente demande, a gente não vai saber tudo sobre o outro. A gente não sabe tudo sobre a pessoa que mora com a gente, sobre nossos pais, sobre nossos filhos. Imagine sobre um terceiro. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, agora minha pergunta é sobre como você se destaca, como você faz para se destacar como empreendedora, como advogada, como é que você vende seu peixe? Eu vou dizer uma coisa que talvez soe complicado, mas que é real. Eu sou uma mulher negra. Sou jovem, considerada. Então, por vezes, lugares são abertos para mim justamente por isso. Para dar uma equiparação, para dar um senso de igualdade, um senso de isonomia. E aí eu falo, o motivo que me levou até ali não é necessariamente o que mais vai me importar. Uma vez que aquela portinha ali foi aberta, nem que for uma greta, eu vou garantir que aquela porta se abra profundamente, que ela permaneça aberta e que outras pessoas venham comigo. Porque eu venho de um lugar de privilégio. Apesar de mulher negra, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu pude ser estudante, eu pude ser universitária, eu pude, enfim, escolher estágios pelo que eu ia aprender e não pelo que eu ia receber ou porque eu precisava trabalhar, enfim. Então, todos esses espaços, todos esses privilégios que eu recebi, eu entendo o peso deles e eu entendo quem eu sou para o outro. Eu trago essa responsabilidade de ser uma mulher que, por vezes, vai abrir espaços para outras. O que eu não posso fazer e o que eu não me sinto confortável de fazer é eu sou a única mulher preta que fala sobre isso. Não, tem muitas mulheres incríveis. Então, se você me abrir um espaço, eu vou trazer outras comigo. Eu vou trazer muita gente comigo, porque tem muita gente que precisa ser ouvida e que precisa desse espaço. Então, o meu maior senso de responsabilidade é justamente esse. Entenda o seu papel, entenda quem você é, mas entenda também que você fala por muitos e que você pode trazer muitos no caminho. Parece até um pouco assim, ai, que falta de humildade, mas é justamente o oposto. É você ter a humildade de saber que tem outras pessoas que podem falar tão bem ou até melhor do que você em alguns assuntos e que às vezes não tem a oportunidade porque não tem esse olhar sobre elas. Então, se esse olhar chegou até você, abra a vista, abra o olhar, abra a discussão, abra espaços. Seja a pessoa que abre espaços para os outros. Sim. Você tem que entender o seu contexto para Eu acho que dar essa eu acho que o oportunidade. empreendedorismo é muito sobre isso também. É você entender que às vezes você vai ser a primeira em muita coisa e a partir daí você aprender como se faz para aumentar, para expandir, para crescer tanto o seu negócio, tanto o seu escritório quanto
o que tiver ao seu redor que realmente vale a pena, porque muita gente precisa ser ouvida, muita gente tem muito o que falar e precisa desse espaço. Sem dúvida. Agora, de maneira prática, qual é o maior desafio hoje como empreendedora para você? Gestão de escritório, considerando que eu sou uma pessoa que permaneço muito tempo dentro do sistema prisional atendendo, que o gerenciamento, a parte de administração financeira, isso foi um desafio, segue sendo um desafio. Não é você trabalhar com o marketing de uma maneira também que respeite o marketing jurídico, que respeite as regras da OAB sobre isso, que você não precise vender seus conceitos, suas crenças para poder se manter visíveis. Eu sou uma pessoa que eu tenho que equilibrar o marketing junto com a ideia de que colocar o rosto de um cliente meu na mídia não necessariamente é o melhor caminho, porque vai carregar sobre ele um olhar de julgamento, um olhar condenatório antes mesmo dele ser julgado. Ele vai ser condenado antes dele ter direito à defesa. Então, esse equilíbrio entre todas as demandas e ainda essa parte administrativa sempre vai ser um desafio, mas é um desafio assim que eu aceito, que eu gosto e que eu vou literalmente todo dia aprendendo, estudando e crescendo, porque eu acho que tudo que você tem como um desafio, você tem também como uma porta de aprendizado. É um lugar que você pode, eu não sei fazer isso, tudo bem. O que é que eu posso fazer sobre isso? Aprender, estudar, correr atrás, aprender sobre gestão, sobre questões administrativas, sobre questões financeiras, questões tributárias, inclusive. Estudar, aprender, correr atrás, ler, estudar todos os dias. Eu estudo todos os dias. Eu durmo com livros, às vezes, porque eu vou começar a ler e aí acabo ali, todos os dias. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado. Sim, e tem que cuidar muito da imagem, né? Porque também quem trabalha com direito penal tem a questão da opinião pública, que pode mudar totalmente o rumo de um processo. Com certeza. E assim, o olhar sobre o advogado criminalista é um olhar de advogado de bandido, como a gente já falou, são nomes pejorativos e que você, quando vai se colocar, se pronunciar dessa forma, também tem que ter cuidado de se resguardar no sentido de eu estou dando mais impulso a esse discurso, eu estou sendo uma pessoa que estou corroborando com o que está sendo dito, eu estou dando mais força para o que eles estão dizendo, porque eu me comporto de tal forma. Você precisa, inclusive, assim, quando você palestra, quando você vai dar uma entrevista, quando você vai num podcast, qualquer situação, você precisa saber exatamente o que é que você vai dizer no sentido de eu vou me vangloriar de coisas que não necessariamente são celebradas. Tem que ter realmente muito, muito cuidado, muita escolha. E responsabilidade. Responsabilidade, sempre. Porque é o olhar sobre. É sempre o que eu falo, o olhar sobre mim, o olhar sobre a. Rebeca vira o olhar sobre os advogados criminalistas. Eu falo por muitos e eu acabo virando a voz de muitos. Então, isso coloca no lugar de: olha, você viu o que aquela advogada falou? E às vezes eles pegam só, né, aqueles recortes e tudo É mais. a E eu tal da sempre... edição que a gente sabe bem. Então, eu sempre tento garantir que eu estou aqui para fazer meu trabalho. Meu trabalho é garantir que a lei seja cumprida. Se a gente não concorda com a lei, a gente tem que lutar para mudar a lei. Tá em ano eleitoral, mudar pessoas, se você quer discutir. Tem que escolher a pessoa certa, né? Os que fazem as O leis. que a gente não pode é votar numa pessoa que a gente nem conhece, porque é o santinho, porque alguém indicou, e aí depois dizer que as leis estão, que Defasadas. o sistema tá fraco, que a política tá errada, que a gente só tem, enfim, a gente, de novo, colocar as pessoas no lugar de todo mundo sendo que a gente, quando teve direito de ter acesso e de fazer mudança, a gente escolheu silenciar. Doutora, em que momento da sua carreira, da sua trajetória como empreendedora você está? Você sabe definir? Nossa, aí foi uma pergunta complicada. Eu brinco que às vezes eu acho que eu tô num lugar e quando eu vejo eu tô num lugar completamente diferente. Eu digo assim, eu não vou fazer isso agora, acho que tá cedo, e de repente eu lá fazendo. Inclusive, os meus alunos até brincam. Não, tem penal, Rebeca faz parte. Instituto de penal, Rebeca faz parte. Eu digo, gente, você nem sabe. Não, mas eu sei que você faz parte. Porque eu digo assim, eu não vou fazer mais isso, mas eu faço. Eu sinto que eu tô crescendo muito, que é um crescimento, que é diário, que, assim, são oportunidades novas. Ontem, inclusive, eu tava falando sobre isso, sobre as oportunidades que estavam surgindo, que eu disse, gente, mas eu não posso fazer isso. Aí eu assumo porque eu acho que vale a pena. Mas o que eu acho que é mais importante esse crescimento vem junto com uma estabilidade, no sentido de que
graças a Deus, assim, graças a todo o meu trabalho, o meu nome está sendo associado a coisas muito positivas. Então, isso me dá uma segurança de eu posso crescer porque eu tô saindo de um lugar muito justo, muito Estável. equilibrado, muito. Eu já me coloquei numa forma que eu sei no que meu nome é falado, eu sei aonde meu nome é apresentado, eu sei como meu nome é dito quando eu não estou nos lugares. Então, assim, cresço, mas de um lugar muito estável, que isso me dá uma segurança muito maior. Sim. Que tipo de luz você pretende jogar sobre toda a questão do nosso sistema prisional? Porque você está ali dentro. Como que a gente pode fazer para as coisas melhorarem? Essa é a minha pergunta. Você, como uma profissional que está inserida nesse mundo. São perguntas que são difíceis, que a gente quer ter respostas rápidas, mas não são possíveis. Eu até brinco que eu comecei o mestrado com uma pergunta, e aí a pergunta foi: prender é a solução? Porque às vezes a gente a gente vê crime e a gente associa a prisão com a sensação de fato, a justiça foi feita. Se eu disser, a pessoa está com a tornozeleira, ou a pessoa está prestando um serviço comunitário, mas se a pessoa não foi presa, a gente diz que o Brasil é o país da impunidade. Como o Brasil é o país da impunidade, a gente fala de sistema prisional, e a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Como é que a gente chegou na pandemia, inclusive, a quase 1 milhão de pessoas presas e ninguém estava se sentindo mais seguro? Em que condições essas pessoas estão? Como é que você diz assim, mas o sistema prisional é a solução? É você colocar pessoas naquela situação degradante é o que vai resolver a criminalidade, é o que vai te dar uma sensação maior de segurança, de andar na rua e dizer, eu posso andar na rua com segurança porque estou preservado. Você não se sente mais seguro. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, como eu disse, e ninguém sai na rua com celular. Isso a gente fala até de homens, mas mulheres têm o medo da violência sexual. Então, assim, a gente não tá seguro, a gente não tá confortável. E o sistema prisional inflado, o encarceramento em massa, cada dia subindo, porque a gente acha que tem que prender, porque tem que encarcerar mais, porque tem que criar novos crimes, porque tem que prender mais, não, na verdade, resolve o problema. A gente não tá mais seguro. Então, assim, até quando a gente vai achar que segurança é necessariamente proporcional ao número de pessoas presas? Quanto mais pessoas presas, mais seguro a gente vai estar. Porque não tá. A gente está chegando ao extremo de pessoas presas, de um déficit de quase 300 mil pessoas, de vagas, não ter onde colocar essas pessoas. Mas a gente acha que tem que prender mais para a gente ficar mais seguro, para ficar mais seguro. E Tá qual é o resolvendo. custo disso, né? Não Não se tá fala. resolvendo. E aí a gente, por vezes, o que eu tento fazer sempre é esclarecer alguns pontos que são nublados. Auxílio reclusão. Eu vou trabalhar para dar vida boa para preso. Auxílio reclusão, ele é uma parcela mínima da sociedade que recebe. E são as famílias das pessoas presas que recebem até um salário mínimo quando essa pessoa, antes de ser presa, contribuiu para o FGTS, contribuiu para o sistema. Então as pessoas falam assim, porque recebe dinheiro, é um gasto. Esse gasto não chega até essas pessoas. Elas não estão recebendo dinheiro para estarem ali custodiadas. A Uhum. família delas não recebe para elas estarem ali. E quem de fato lucra com a prisão delas não está ali também. Não está influenciado. A gente está inflando. Aí a gente vai discutir sobre facções criminosas. E eu sempre falo, como instrumento de poder, a gente precisa entender onde está o poder. Para parar de achar que destruir, vamos dizer, que as facções deixassem de existir, não vão porque são instrumentos de poder. E onde está esse poder? Está ali na pessoa que está presa, que está ali vivendo uma vida de ver a família a cada 15 dias, porque é o que pode, ou às vezes não conseguindo ver a família porque não consegue vir até a unidade prisional, não consegue ter estudo, trabalho, então passa o dia inteiro, às vezes, ócio, porque não tem estudo, não tem trabalho oferecido pela unidade prisional. Uhum. Então a gente precisa discutir no ponto de vista de, peraí, vamos segurar um pouco nossos preconceitos, nosso olhar criminalizador, punitivista, e vamos entender a situação de fato como ela afeta nossa vida aqui fora, nossa vida em sociedade. De maneira macro. A gente só tem que prender, tem que. E chegamos a ser. A gente fala assim, porque essa pessoa é criminosa. A gente é cruel. A gente tem que lidar com casos de linchamento. Linchamento é você decidir que aquela pessoa tem que ser punida fisicamente pelo que ela fez. É uma coisa bárbara. É voltar à ideia do pão e circo, dos espetáculos, das punições públicas em Uhum. teatros para poder. Sendo que isso não resolve. Não. Não, olha, não recebe um olhar de agora o crime não vai mais acontecer porque, de fato, aquela pessoa ali foi linchada por isso. Sim. Não resolve. Doutora Rebeca, agora voltando ao empreendedorismo, que tipos de habilidades um advogado precisa ter para ser como você? Uma advogada de sucesso, uma empreendedora? Agradeço esse ponto de vista, mas é de fato um trabalho diário.
e não só na advocacia, mas qualquer forma de empreendedorismo no Brasil, você precisa de uma dedicação, de uma força de vontade muito grande. Mas principalmente você precisa, como eu falei, do aprendizado, do descobrir quais são as suas fraquezas, suas fortalezas, no que você é bom e no que você precisa ter alguém que saiba. Nem todo mundo é bom em tudo e tudo bem. Essa ideia de, eu preciso ser bom em tudo, eu preciso ser uma boa advogada, eu preciso ser uma boa RH, eu preciso ser uma boa cuidado financeiro. Não, nem todo mundo é bom em tudo. Ou você busca evoluir, aprender, estudar e fazer, inclusive, cursos. Existem cursos, a gente sabe, cursos técnicos que lhe ensinam a gerenciar muita coisa. Ou você tem que também saber escolher seu time. Talvez isso seja muito importante. Saber que tem pessoas com você nessa jornada, que são pessoas que têm prática, que têm entendimento, que têm conhecimento sobre aquilo, é muito importante. Não é simples. Você construir o seu escritório literalmente do zero, você ter o seu espaço físico, você comprar o seu espaço físico, não é a demanda mais, não é fácil, todo mundo consegue, não é. Não é Mas para você não todo precisa, mundo. mas você não precisa começar já vislumbrando essa ideia do seu espaço físico, o seu escritório equipado com móveis modulados do início. Você tem que pensar no pequeno. Às vezes, inicialmente, você atende aonde? Eu atendo na sede da OAB, eu atendo numa cafeteria, eu atendo no shopping. Eu forneço o meu serviço de uma forma que eu consiga ajustar a minha realidade. E assim eu vou construindo a minha carreira de tal forma que eu consiga depois ter ali o meu escritório com a minha máquina de café e minhas coisas personalizadas, porque é uma jornada árdua, mas que vale muito a pena. Prazerosa. Muito, muito. Não abro mão, assim, de nada do que eu vivi, nem dos percalços que passei pra estar onde eu estou hoje. Degrau por degrau, né? Você parece uma Vale. pessoa bem pé no chão, doutor. Muito. É realidade. Porque às vezes a gente tem que parar de sonhar de uma maneira ampla. Trazer esses sonhos para o espectro da meta. Tudo bem, meu sonho é esse. E o que é que eu preciso fazer para alcançar esse sonho? Porque é aquela ideia de eu sonho em ganhar numa lotérica, ganhar muito dinheiro. E aí a pessoa fala, e você joga? Você jogou o bilhete e você não joga, como é que você quer ganhar? Uhum. Então, o sonho tem que ter as metas, tem que ter os objetivos, tem que ter as clarezas no percurso. Eu sou uma pessoa de papel, adoro escrever no papel, adoro colocar, Eu também, sou escrever, analógica. adoro. A minha agenda é maravilhosa, enorme, e eu funciono de uma maneira muito gráfica, de olhar, Uhum. enxergar e de ter aquilo ali com muita clareza todo dia, entender e questionar e procurar saber sempre. Muito bom. Doutora, quais são as dicas que você costuma dar, os conselhos para os seus alunos e que você pode dar aqui no nosso podcast para quem quer começar no direito e principalmente empreender no direito? O primeiro conselho que eu dou é a experiência do outro é a experiência do outro. Ela pode te ajudar, ela pode te dar uma orientação, ela pode te dar até um norte, mas ela não é a sua experiência. Não é porque a vida de um foi por aquele caminho e daquela forma que necessariamente vai ser a sua. Porque, por vezes, eu tenho alunos que chegam para mim com um olhar de encantamento, porque eles entendem que o direito penal é uma área muito restrita, é uma área muito fechada, é uma área que não tem possibilidade de estágio com frequência, é uma área que você não conhece todo mundo, e se você não conhece todo mundo, você não está nos lugares. Aí eu digo, a experiência do outro. Se você disser que você sempre vai receber um não, porque alguém recebeu não, você nunca vai nem tentar. Por vezes eles dizem assim, estágio em penal é impossível se você não tiver indicação. Aí eu pergunto, você já mandou o currículo? Já tentou? Já Não começou? mandei. Por quê? Porque absorveu tão fortemente a ideia de que é impossível que ele nem abriu. E eu falo, a gente tem muitos caminhos, muitos locais que lhe permitem acesso ao direito penal, que você constrói um currículo muito maior do que às vezes se você tiver necessariamente esse bloqueio. Eu, por exemplo, eu sou monitora do Patronato de Presos e Egressos, que é uma instituição prevista em lei e que busca prestar a assessoria jurídica criminal dentro de unidades prisionais. Eu faço parte do plantão da Cadeia Pública de Salvador. Toda sexta-feira eu estou lá com os assessores que são estudantes de direito. Eles atendem diretamente as pessoas custodiadas para explicar o que está acontecendo no processo, para ver, às vezes até fazer um pedido de liberdade, caso veja a necessidade. E são pessoas que estão ali, são estudantes de faculdade que estão dentro do sistema prisional lidando com pessoas presas. É um trabalho voluntário, é um trabalho de entrega, de muita atenção, de muito cuidado, de muito respeito. E é um trabalho na área penal que ele coloca num universo que às vezes você diria, não conseguiria, não consigo, não vejo, não sei como. É a tal da crença limitante que a gente fala. Sempre, sempre. Eu tive a oportunidade de estagiar
no Ministério Público, na unidade de monitoramento da execução da pena. Então, eu tive também esse acesso à unidade prisional. Trabalhei com advogados maravilhosos, mas sempre assim, botando minha cara. Assim, eu sempre digo, não, você já tem. Ou não, você já tem. Pega o seu currículo, tenta. Você correr atrás de uma coisa que você diz que é sonho, é transformar em realidade. Porque você diz assim, eu sonho com isso. E o que é que você vai fazer com esse sonho? Você vai deitar, dormir, sonhar com ele, acordar de manhã e esquecer tudo o que você passou. Não, você vai viver todos os dias em função de construir o que você acredita. Porque só dizer que você sonha com uma coisa é fácil. Construir que é difícil. É o dia a dia, é o acordar todo dia. Às vezes com privação, às vezes assim. Eu brinco que às vezes eu chego em casa cansada, aí é a hora que eu tenho que correr para um flagrante, é a hora que eu tenho. Sou eu. Eu não posso mandar ninguém porque o cliente acredita em mim, o cliente tem essa. O aluno quer a minha palavra, quer me ouvir. Então, assim, eles acreditam que tem que ser a minha pessoa lá fisicamente e eu tenho que estar bem. E isso literalmente me coloca, às vezes, num lugar de privação de sono, uma alimentação inadequada por vezes. A gente come ali no que dá, como corre, como pode. Mas é o que a gente faz na construção desse sonho que a gente estabeleceu. A gente Sim. a gente acredita numa coisa, a gente precisa trabalhar. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos o tempo todo. Estagiário, aluno, o caminho que você chegar a mim, eu sempre vou dar esse mesmo conselho. A experiência do outro é a experiência do outro. Pode te ajudar, te orientar, mas não pode te limitar. Não pode te segurar, não pode te dar certezas que não são suas, certezas que são dos outros, né? Sim. Qual é a sensação de ver a justiça sendo feita, doutora? A sua satisfação pessoal? É muito bom quando o papel sai do papel. A gente estuda, o pessoal sempre pergunta, advogado, lê aquele vade-mecum todo. Código Penal, eu já tenho ele quase tatuado no meu cérebro, assim. Eu já sei muito. Então, quando você sabe que tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, de fato é utilizado para o que se propõe, é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu comemoro, que eu choro, que eu não sou, tem que ser mais fria. Eu celebro. Eu acho que quando o certo é certo, é muito bom de você ter uma pessoa. Já tive clientes que foram acusados de maneira errada. E quando a pessoa sai, a família recebendo aquela pessoa. É uma das melhores imagens que eu tenho, assim. É uma das coisas que eu tenho, assim, no meu coração e que eu vou guardar para sempre. Situações que já aconteceram, assim. Então, assim, esse olhar da mãe sobre o filho que recebe, ou até da pessoa que cometeu, que cometeu o erro e que pagou pelo que ele tinha que pagar. Ele não tem que passar o resto da vida pagando por alguma coisa. Então, ele saiu no tempo dele, ele tá uma pessoa melhor. Hoje em dia ele trabalha. Eu recebo fotos de clientes que pagaram a pena que eles precisavam pagar e que agora estão trabalhando. Aí eles mandam foto, olha, doutor, eu tô aqui no emprego. E isso é incrível, porque é a sensação de que a sociedade pode, se de fato, ter um futuro, uma solução. A esperança. Há esperança. E é talvez das mais utópicas, as mais alegres, mas é, como diz o discurso, né? A utopia é o que faz a gente continuar caminhando. Sim. Então, se a gente não acreditar em alguma coisa, talvez a gente queira parar também, e eu não quero parar nunca. Isso aí, doutora. Foi um prazer conversar com você. Por mim, ficaria aqui mais uma hora gravando. Espero muito que você volte para a gente falar sobre direito penal, sobre filosofia, sobre liberdade, que eu acho que é o maior bem do ser humano. Eu conversei agora com a doutora Rebeca Santos, ela que é advogada criminalista, professora universitária, empreendedora, uma grande mulher. Muito obrigada pela sua presença Eu mais que uma agradeço o vez. convite, agradeço a parceria e a troca aqui, que foi excelente. Obrigada. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau.